paz do Senhor. Amém. Alguém está alegre com Jesus nessa manhã? Amém. Aproveitando que os irmãos estão sobre os pés, abra comigo Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, o capítulo 14 e o versículo 22. Quero louvar a Deus por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar na presença dEle nessa manhã. Louvar a Deus também pela vida de cada irmão que aqui está. Que alegria poder estar mais uma vez nesta igreja, juntos adorando o nome do Senhor. Deus abençoe, pastor Valdecir, nosso amigo, que a mão do Senhor continue sobre esta igreja, sobre o Senhor, sua família. Esse é o desejo do nosso coração. Aos amados obreiros do Senhor, que Deus continue abençoando de uma forma especial. Trago a saudação do nosso pastor Ademilson de Oliveira, da cidade de Catanduva, o setor 12 do Campo de Marília. Trago a saudação a todos os irmãos e também deixo um abraço do nosso pastor presidente, pastor Elande Mariano da Silva. E nós estamos aqui para glorificar ao Senhor. Está comigo minha esposa, irmã Simone, o Murilo, pela primeira vez. Eu já vim algumas vezes aqui e hoje Deus preparou deles estarem comigo. Glória a Deus por isso. Mateus 14, 22, o texto é conhecido, diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto Jesus despedia a multidão. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegado já tarde, estava ali só. Versículo 24. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Toma o teu assento, glorificando o nome do Senhor. Queridos, no final do culto nós temos ali alguns materiais, algumas coisas interessantes. Passe dali, a irmã Simone, o Murilo, eles vão estar ali para vos receber. Amém? Eu preciso só de alguns minutos da sua atenção para que o Espírito Santo possa nos entregar algumas coisas nessa manhã. A grande verdade é que o contexto desse texto, ele é muito conhecido. O contexto desse texto fala de uma provisão de Jesus. Ora, quem não gostaria dessa manhã de receber uma provisão da parte de Jesus? Imagine Cristo nessa manhã dizendo: eu vos entregarei uma provisão em várias áreas da vida. Acredito que todos gostariam. E é o que acontece no contexto desse texto. Jesus prega, cura, faz milagre. A multidão recebe a provisão de todas as maneiras. Já é tarde, agora Jesus vai multiplicar pães e peixes e vai entregar também a provisão na área da alimentação. Jesus não vai despedir ninguém de mão vazia. Ele provém todo. Porém, o grande significado de tudo isso é que tanto as multidões que lá estão como os discípulos recebem a provisão de Cristo. Só que, a partir do momento que nós entramos no texto que lemos, a Bíblia diz que Jesus vai chamar à parte os discípulos, e para os discípulos ele vai dar uma ordem. O que me chama muito a atenção nesse texto é que provisão Jesus entrega para todos, discípulos e multidão. Porém, ordem Jesus só entrega para quem é discípulo. Aleluia. Alguém já pegou. Vou repetir. Provisão é para todos, porém ordem é só para quem é discípulo.
Por quê, Bruno? Porque discípulo tem facilidade de obedecer uma ordem dada pelo seu mestre. Discípulo tem facilidade de obedecer. Discípulo tem facilidade de ouvir, acatar e colocar em prática. E aqui eu não estou falando de obreiros ou ordem eclesiástica. Aqui eu estou falando o que o Evangelho de Marcos diz no capítulo 15. Ide e fazei discípulos. Discípulo recebe ordem porque ele tem facilidade de executar a ordem que foi lhe entregue. Tem discípulo aqui nessa manhã? Aleluia. Se há discípulo aqui nesta manhã, o Senhor Jesus nessa manhã está dizendo: eu vos entrego a ordem, porque eu sei ainda que há uma igreja que tem facilidade de obedecer a ordem dada pelo mestre. Só que aqui que vem algo interessante para a nossa vida, porque eles estão debaixo de uma ordem. Eles estão obedecendo a Cristo, pastor Valdecir. Eles estão andando com Jesus. Jesus é enfático: passe para o outro lado. É uma ordem. Jesus não está pedindo, Jesus está ordenando. E eles entram no barco e vão para o outro lado. Só que a Bíblia diz, no versículo 24, que quando o barco estava no meio do mar, a Bíblia diz que o vento se levanta. E agora a Bíblia diz que no meio do mar, eles estão remando já faz um tempo. Eles saem bem cedo, à tardezinha, e eles estão pela madrugada e não chegaram ao outro lado. E eu aprendo algo interessante nesse texto, que mesmo eu obedecendo a Cristo, vivendo Cristo, andando com Cristo, o vento ainda se levanta na minha vida. Porque você pode ouvir por aí que mesmo você caminhando, nada vai acontecer, porém é uma mentira. Eles estão na ordem, receberam a ordem, estão executando a ordem, e mesmo assim a Bíblia diz que o vento se levanta. Ou seja, eu estar na presença de Deus não é empecilho do vento não se levantar. Só que eu tenho uma notícia boa para lhe dar: aquele que deu a ordem, quando o vento se levanta, ele se responsabiliza por você. Vou repetir: quem deu a ordem se responsabiliza pela igreja quando o vento se levanta. Talvez você está vivendo algo e não está entendendo, e Deus me dá esta oportunidade pelo Espírito Santo para dizer para alguém: no meio da tempestade, se você estiver debaixo de uma ordem, obedecendo, ele se responsabiliza por você. Eu estou sentindo a autoridade de Deus, eu estou sentindo graça de Deus, e nesta manhã eu senti graça para profetizar. Tem dias que a gente prega, hoje eu vim na autoridade de Deus dizer: ele se responsabiliza por você. Ah, vai, só dessa vez, gasta também a nossa casa. Olha para quem está do teu lado e diga assim: ele ainda está no controle, ele ainda está no controle. Eu vou esperar você perder a timidez de dizer, diga para ele: ele ainda está no controle, ele ainda está no controle. É que alabaceia. Eu estou pregando para alguém que o vento se levantou, e Cristo está dizendo: eu não perdi o controle não. É hino novo, né? Aleluia. Ele ainda está no controle. Só que tem um problema da igreja desse século. A ordem de Jesus é: passe para o outro lado. Só que o grande problema desse texto é que, por conta da tempestade, eles estão estacionados no meio. E o grande perigo não é eu voltar para trás. O grande perigo é eu estar na casa do Senhor há tempos, ouvindo a voz dele dizendo: caminhe, ande, chegue até o final, permita eu cumprir aquilo que eu tenho na tua vida, tome a decisão, saia do muro da incredulidade, caminhe mais um pouco. E eu estou há anos estacionado no meio, porque o vento se levantou. Mas a ordem dele é:
pode passar que eu ainda estou no controle. Deus marca essa manhã para dizer para alguém de forma específica: está na hora de você caminhar. Eu vou repetir: está na hora de você andar. Eu quero mais de você, diz o Senhor nessa manhã. Está na hora de você chegar ao outro lado, porque a ordem foi dada por Ele, e aquilo que Ele prometeu, ainda Ele é fiel para cumprir. Ele não se esqueceu daquilo que Ele tem contigo. O Espírito de Deus está aqui e Ele está dizendo: marche, porque eu ainda tenho algo específico com você. E se tiver difícil, no vento contrário, na quarta vigília da noite, Ele vem na tua direção. Você achou que o vento era para te matar, aí Deus marca essa reunião pela manhã para dizer: não vai lhe matar, eu estou indo na quarta vigília te encontrar, das 3 às 6 da manhã, eu estou chegando lá. O homem não viu, mas eu enxerguei, diz o Senhor, e eu vou aonde a mão do homem não toca, eu vou em lugares que você não imagina. Na tempestade, Cristo vai na nossa direção. Sabe o que é interessante? Eu não sei se aqui trabalha ou aqui está alguém da área da medicina. Só que segundo a área da medicina, isso aqui é para alguém que é específico nessa área. Segundo a área da medicina, o horário que o corpo humano se desliga é das 3 às 6 da manhã, a não ser alguém que trabalhe já há um tempo nesse horário e já acostumou com essa rotina, das 3 às 6 da manhã. Qual é a hora que Jesus vem? Eles saem de tardezinha, a travessia já era para ter terminado há tempos, porém eles não saem do lugar, porque o vento é contrário. Se é das 3 às 6, eu aprendo algo: quando os meus braços de pescador profissional se cansam, a mão do Senhor chega. Sabe o que Deus está dizendo nessa manhã? Aonde o teu braço cansou, eu sou o Deus que chego para resolver. Pastor Valdeci, o Espírito de Deus está dizendo para alguém: aonde parece que não tem jeito, a minha mão entra dizendo: eu sou o Deus que te ajuda. Como assim, Bruno? Romanos capítulo 8, versículo 26. E o meu Espírito te ajuda, porque muitas das vezes tu não tem força e não sabe o que pedir, e com gemidos inexprimíveis eu clamo ao Pai por ti. A palavra ajuda no texto é sunante lamboai. O que é isso? Alguém que segura o peso do outro lado. É Deus dizendo: quando você não tem mais força, eu pego com você e ajudo você a caminhar. O Espírito de Deus está dizendo a alguém nessa manhã: eu estou pegando do outro lado da ponta. Quem acredita nisso? Eu estou tomando conta da situação. Quem crê nesta palavra? Então, por favor, tira a tua mão, porque quando tu tira a tua mão, eu entro com milagre, e o nome do Senhor há de ser glorificado. O Espírito Santo me dá autoridade nessa manhã de dizer: eu ainda estou no controle, porém dependa de mim. Depender de Deus não é não fazer, é entender que Ele ainda faz, Ele ainda toma conta, Ele ainda realiza. Como assim, Bruno? Você põe a mão de um lado e o Espírito do outro te ajuda a carregar o peso. Tem alguém que entrou aqui que está sentindo o peso, e Deus está dizendo: eu estou lhe entregando o que foi cantado aqui, a paz de Filipenses capítulo 4. Vou repetir só para você dar glória: essa paz não tem preço. Essa paz é diferente, e Ele está dizendo: eu pego do outro lado e ajudo você a carregar o peso. Receba a paz do Senhor. A paz que excede todo entendimento, vai na divisão da alma e do espírito, muda a história. Ela dá alegria, ela me dá tranquilidade para resolver problemas.
Só que continuando nesse texto, perceba comigo que os discípulos estão no barco e agora a coisa piora. Ô Bruno, dá para piorar? Porque a Bíblia diz que o vento é contrário e eles não conseguem sair do lugar. Dá para piorar. Porque agora eles estão enxergando um fantasma. Ô Bruno, é Jesus para mim e para você que tem a Bíblia. Para quem está naquele barco é um fantasma. E a Bíblia diz que eles começam a gritar desesperadamente porque eles estão vendo um fantasma. Segundo Myron Pearson, os judeus tinham alguns problemas à noite, tanto que o Sinédrio não trabalhava à noite, com os espíritos noturnos. E agora eles estão remando, conhecem um território, braço cansado, e eles olham, quem vem? Fantasma. Sabe qual que é o grande problema das tempestades na nossa vida? Não enxergar algumas coisas que estão na nossa frente. A Bíblia diz que eles estão enxergando um fantasma. Só que o fantasma vai lançar uma palavra. Qual palavra? Não temas. Sou eu, tem de bom ânimo. A Bíblia diz, pastor Valdeci, que eles estão gritando desesperadamente. Mas quando o fantasma diz, não temas, sou eu, um dos 12 vai se acalmar e vai ouvir a voz do fantasma. E quando ele ouve a voz, o pensamento que vem é, peraí, os meus olhos estão enxergando um fantasma por conta da tempestade, mas eu ainda conheço essa voz. Você sabia que durante muitos anos da tua vida, ou durante muitos meses da tua vida, você vai ter que correr uma jornada sem enxergar, porque a tempestade é grande. Você olha para a direita, para a esquerda, e parece que nada está acontecendo. Mas o que faz você caminhar não é só a tua visão. É claro que a visão apurada ela é importante, mas tem épocas da nossa vida, já aconteceu comigo, eu recebia promessas atrás de promessas e eu só enxergava deserto, eu só enxergava tempestade, mas o que fazia eu acreditar na promessa liberada era a voz que eu ouvia todo culto. Vou repetir, tem gente que está aqui que não está enxergando aquilo que Deus tem, mas Deus está dizendo, a minha palavra, a voz, ainda faz você caminhar. A minha palavra, segunda, devocional, faz você andar. Durante anos da minha jornada, eu e minha família não enxergava nada. Só via tempestade, só via fantasma. Porém, a voz dizia, não para não, estou contigo, tenho obra, tenho chamada. A voz dizia, eu te entrego paz. A voz dizia, eu estou contigo. A voz dizia, eu estou no controle. É importante ver. Mas mais importante do que ver é ouvir. O que vai fazer você caminhar é aquilo que você tem ouvido. Eu te respeito se você está dentro daquele barco e você está querendo nessa manhã ficar no primeiro nível. Qual é o primeiro nível? Não temas, sou eu. Deus está aqui nessa manhã pelo Espírito Santo dizendo a essa igreja, não temas, sou eu, tem de bom ânimo. Vou repetir, Deus está aqui dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. E só pelo não temas de Deus já é para você sair daqui alegre. Porém, eu lhe respeito se você quiser ficar no não temas, é uma escolha. Só que há um detalhe, tem alguém que vai viver o segundo nível desse texto, porque a Bíblia vai dizer, que Pedro vai dizer, se é o Senhor mesmo, faça-me ir sobre as águas. Sabe que eu aprendo? Primeiro nível, não temas, sou eu. Segundo nível, enquanto o não temas é para todos, o segundo nível é só para quem resolveu ouvir a voz.
Vou repetir, alguém já pegou. Enquanto não temas é para todos, o vem é só para quem ouviu a voz. Ô Bruno, qual que é o segundo nível? É para quem ouve a voz, e a voz está dizendo: pode vir viver sobrenatural, pode vir andar sobre as águas, pode vir dar um passo além. O primeiro nível, não temas. E o segundo, alguém que resolve andar sobre as águas. O que é andar sobre as águas? Viver sobrenatural com Deus. Eu não conheço ninguém a não ser Pedro que andou sobre as águas. Então a Bíblia está dizendo: vem, o não temas é para todos, e o vem só para quem resolveu ouvir a voz e dar o passo de ir. Tem alguém que quer viver sobrenatural nessa noite? Tem alguém nesta manhã que resolveu dizer: Deus, eu aceito o teu chamado, eu quero viver aquilo que eu ainda não vivi. Deus tem um negócio para me resolver amanhã, e eu sei, Pai, que é impossível aos meus olhos, mas eu ouvi amanhã a palavra, no domingo de manhã, dizendo que o Senhor está me chamando para viver sobrenatural. Deus está convidando alguém para ir para o segundo nível nessa manhã, e Ele está dizendo: pode vir, que quando você pisar, eu vou firmar os teus passos sobre as águas. Quando você pisar o outro pé, eu firmo também. Cada passo que você dá, eu, Deus, firmo os teus passos, porque eu ainda sou Deus de milagre, de sobrenatural. Quem acredita aqui que Deus ainda faz o sobrenatural? Levante as tuas mãos. Quem acredita que Deus ainda faz aquilo que o homem natural não faz? Quem acredita que Deus ainda convida o homem para viver sobrenatural? Você está em um lugar que foi feito do sobrenatural. Deus sabe, o pastor Valdeci também. Você está vivendo o sobrenatural de Deus. A pandemia bateu na nossa porta, já passou, e você ainda está vivo, e Deus está dizendo: vem ter experiências comigo. Eu quero que você saia do barco e venha andar sobre as águas. Escute isso. A experiência de Pedro não no barco, porque ele é pescador, ele conhece o trajeto. A experiência de Pedro no barco não vale de nada quando ele resolve ir sobre as águas. Sabe por que tem poucas pessoas que querem andar sobre as águas? Porque elas ainda valorizam, e tem que se valorizar, mas valorizam muito a experiência delas no barco. Pedro entendia de barco e entendia de mar, só que ele entendia de mar dentro do barco. E a experiência que ele tem no barco não vai interferir ou não vai ajudar ele quando ele tiver que andar sobre as águas. Ali é sobrenatural. Aí é experiência nova. Aí é relacionamento novo. Aí é tomar a decisão de fazer algo que nunca fez. Aí é tomar a decisão de colocar os pés e olhar para Cristo. E tem um detalhe: por muito tempo eu dizia só isso: olhe para Cristo e ande sobre as águas. Porém, na verdade, não é o olhar para Cristo, porque se é das 3 às 6 da manhã está escuro. Então, na verdade, é por conta da tempestade e da noite, eles enxergam o quê? Um fantasma. E quando ele começa a andar sobre as águas, o que vai direcionar não é apenas a visão, porque a visão continua de um fantasma, mas o que vai direcionar é a voz que ele está ouvindo. Eu prometo que é só dessa vez. Diga para quem está do teu lado assim, ó: a voz ainda te orienta. Só pergunta para ele assim: você está ouvindo a voz? Diga para ele assim: você não está ouvindo a voz só de domingo não, né? Fala para ele assim: amanhã você tem que ouvir também. E terça, ouve também. E quarta, também ouve. E quinta, ouve de novo.
Eu estou querendo te dizer o que vai fazer você andar em períodos de escuridão. E eu não quero ser chato, mas eu quero te dizer que períodos de escuridão chegam. Eles chegam para todo mundo, não adianta, bate na nossa porta. E às vezes vem sem a gente dar ordem, chega e pronto. Mas o que faz eu andar em períodos noturnos ainda é a voz. Como assim, Bruno? A voz ainda me direciona. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Deus está aqui por intermédio do Espírito Santo, no nome de Jesus, dizendo: eu sou aquele que clareia o teu caminho em períodos noturnos. Às vezes a adversidade bate na tua porta, mas Deus está aqui nesta manhã dizendo: eu ainda ilumino o teu caminho. Ouça a voz, ouça a voz, ouça a minha voz. Cada passo que Pedro dá sobre as águas, aonde ele pisa é água, e aonde ele trocou o passo é água. Ou seja, cada passo que Pedro dá, olhando e ouvindo, Jesus firma os seus passos. Sabe o que Jesus está falando para a Central de Garça nessa manhã? Enquanto você estiver ouvindo e olhando para mim, eu estou firmando os teus passos, aonde tu estiver. Ô Bruno, eu estou precisando de uma resposta para algo. Deus está dizendo, a resposta é essa: continue ouvindo minha voz e olhando para mim, que eu firmo os teus passos, aonde você colocar os pés. Porque daqui a pouco o culto termina, cada um vai para sua casa. Só que essa presença que está aqui no nosso barco, ela vai conosco, porque eu continuo sendo um culto vivo a Deus onde eu estou. 1 Coríntios 3,16: não sabeis vós que sois morada ou templo do Espírito Santo? Ou seja, aonde eu piso, aonde eu vou, eu ainda sou culto vivo a Deus. E Deus está aqui nessa manhã dizendo: eu ainda sou aquele que firma os passos em época de adversidade. Sabe por que você não parou? Porque você ouviu a voz e a voz te direcionou na escuridão. Sabe por que você não desistiu? Porque Ele firmou os teus passos em épocas contrárias da tua vida. Sabe por que você manteve o teu caráter intacto? Porque Ele é o Deus ainda que guarda a essência dentro de você. Sabe por que a proposta chegou na tua casa e você disse não, mesmo precisando muito? Eu estou pregando para alguém que disse não. Eu estou pregando para alguém que nos ouve pelas redes sociais, que renunciou muita coisa. E Deus está dizendo: eu ainda sou aquele que firma os teus passos, dou graça para você continuar, dou força para você andar, e por favor, continue dizendo não. Ai, a babara séria. Renuncie. E não olhe para a direita e nem para a esquerda. Porque tem alguém que está prosperando, mas não está agradando. E você continua firme, caminhando. Eu vou usar a palavra do pastor Valdeci: nós somos ricos e o nome do Senhor há de ser glorificado. E a riqueza aqui não envolve só área financeira, envolve tudo. Mas ouça a voz e olhe para Ele. Eu estou terminando, e eu sei que você está olhando para mim, como você já conhece o texto, e pensando que talvez aconteceu um acidente. Mas na verdade, não é bem um acidente. Pedro está olhando para Cristo e ouvindo a voz: pode vir. Só que quando ele sai do barco, é experiência nova. E a tempestade continua. Você sabe que o vento cessou quando ele, Jesus, entrou no barco. Ou seja,
ele está vivendo o sobrenatural. E a Bíblia diz que ele sente medo. Por quê? Porque a tempestade da vida continua. E é normal, é muito normal, eu senti medo. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que não sente medo. Qual que é o grande problema? Eu desviar o meu foco de Cristo e olhar muito para o meu medo e começar a sentir demais o vento forte e valorizar o vento mais do que Jesus. Porque o nosso Jesus é aquele que Caleb e Josué pregou. Enquanto tem 10 que estão dizendo assim, tem gigante, tem descendente de Anak, a terra é fortificada. Tem 2 que estão dizendo, tem tudo isso mesmo, mas só que mana leite e mel, e ele prometeu que ia dar. Ele é maior do que o gigante. Pedro aqui sente medo, desfoca de Cristo, olha mais para as dificuldades e começa a afundar. Só que tem um segredo nesse texto. Pedro vai afundar perto de Jesus. Nós aprendemos muitas das vezes que só afunda quem está longe. E na verdade, nesse texto, porque aqui não é pecado, o sentido de aplicação não é esse. Nesse texto, só vai afundar quem está muito perto. Quem está longe, nesse texto, não afunda. Por quê? Quem está longe está no barco. Quem está longe não resolveu vir. Quem está longe já faz alguns tempos que não vem. Agora, quem está perto de Jesus, às vezes afunda. Ô Bruno, explique melhor. Explico. O afundar de Pedro aqui tem um sinônimo de alguém que sai do barco para viver sobrenatural. Perceba um detalhe do texto. Quem está desesperado no barco, quando vê Pedro, que é líder, andar sobre as águas, se acalma. E o detalhe interessante é que quem está no barco não vê Pedro afundando. Isso aqui é exegese. Porque quem está no barco vê um fantasma. E se Pedro afundou perto de Jesus, não tem como quem está no barco olhar e ver Pedro afundando. Tanto que só Mateus relata isso. Ou seja, quem está no barco vê o líder andar sobre as águas. E esse líder agora afunda perto de Jesus. O que é o afundar perto de Jesus? Responsabilidade, peso, dificuldades que quem é líder segue. Eu não estou pregando para lideranças de obreiros, eu estou pregando para quem é líder em um barco. As adversidades do secreto. Posso abrir a tua mente com um exemplo? É quando você espera todo mundo da casa dormir e vai aos pés do Senhor dizer: Pai, eu não estou aguentando mais o peso. Só que quem está no teu barco, pastor Valdeci, muitas das vezes não tem estabilidade para entender. Então você espera todo mundo ir dormir e vai para o secreto. E nesse secreto, a oração é essa: vou parar. Vou ficar mais um ano no ministério de louvor e vou entregar. Vou ficar mais um ano na liderança das irmãs e vou entregar. Vou ficar mais um ano no ciclo de oração. Acabou o congresso agora, faz poucos dias. Vou virar dezembro e vou vir conversar com a liderança. Vou parar. Vou começar só a cultuar. E essas orações é secreto. Por quê? Porque está pesado. Vou tirar um tempo para mim. Quantas vezes eu não esperei a Simone e o Murilo dormir no meio da pandemia e disse: Deus, eu vou voltar a trabalhar, eu tenho profissão, eu tenho faculdades, eu exerci, eu vou voltar. Mas só que quando, isso é o afundar de Pedro. Quem está no barco não vê, porque só afunda quem está muito perto. Quem está longe não tem responsabilidade para isso. Agora quem está perto um dia quis parar. Os grandes líderes do Brasil contam que um dia eles quiseram desistir. Só que tem um detalhe: quem está no barco está vendo você andando sobre as águas. Internet, Instagram, o Reels da vida. Ei, só que não vê o secreto. E no secreto a gente já chorou, quis parar, quis desistir, quis dizer: Deus, não dá mais. Eu não estou falando de desistir de Jesus, não. Eu estou falando de desistir daquilo que Jesus tem conosco. E isso é decisão nossa. Mas quando a gente está afundando no secreto, quando os medos da tempestade batem no nosso corpo, ainda tem uma mão estendida dizendo: eu te levanto.
Eu estou pregando para alguém que outrora quis desistir, não de Cristo, mas daquilo que Jesus tem na tua vida. E Ele me traz aqui nesta manhã para dizer: há uma mão estendida na cidade de Gaza, e essa mão está aqui essa manhã dizendo: eu te levanto. Arabi Kamai Aseli Alabais. Há uma mão estendida aqui. Só quer parar quem sente peso de responsabilidade sobre ele. Você sabe o que significa esse barco? Minha família, minha casa, minha prole. Só quer desistir quem tem peso sobre ele, que sente as dores da necessidade da família, da obra, da casa, que sente o peso de estar perto de Cristo. Escute isso: quanto mais perto de Cristo você chegar, quanto mais peso de responsabilidade vier, outrora a tua carne vai gemer uma hora ou outra. Só que quando isso acontecer, se refugie no maior lugar que você pode estar, que é aos pés dele. Peça socorro para o único que pode resolver o teu problema. Escuta isso: um abraço vale muito, mas tem momentos da nossa vida que é só o secreto, é só o particular com Ele, é só você e o Espírito. E Ele está dizendo aqui nessa manhã: se você está passando ou passou por isso, peça socorro, que a mão está estendida nessa noite. Você acredita em ato profético? Tem uma mão estendida aqui. Porque tem pessoas que pensaram em desistir, pastor. Aí Deus marca uma manhã como essa e diz assim: eu sou o Deus que levanta de novo. Olha bem no meu olho, que eu sei quando é Deus que dá autoridade. Deus está dizendo para alguém aqui: você não vai parar, você não vai desistir. Há uma mão estendida nesse altar, e desse altar está emanando ao teu coração, e essa mão está dizendo: eu te levanto, eu te levanto. Quem acredita nisso? Eu te levanto, eu te levanto. Se coloca de pé no nome de Jesus. Me ajuda no teclado, aumenta um pouquinho para mim isso. Ô Bruno, por que eu não posso parar? Olha para cá. Porque você saiu do barco e alguém só está caminhando porque dentro do teu barco olhou para você e viu que você começou a viver sobrenatural, andou sobre as águas. Quem está no barco não vê o Pedro afundar, vê ele andar sobre a água, porque ele afunda aqui, e aqui tem o quê? Uma tempestade. Tratamento particular, mão estendida, eu te levanto. Agora a Bíblia diz que Pedro e Jesus vão voltar para o barco. Pedro sai do barco só, e agora ele retorna para o barco, sabe como? Com a presença com ele. Eu quero te dizer para terminar que você é o portador da presença de Deus, que vai sair daqui e levar ela para a tua casa e para o teu barco. Talvez você vai sair daqui e vai trabalhar. Deus está dizendo: chegue naquele lugar com a minha presença, para você ver como o dia vai ser diferente. Pise naquele lugar. Talvez você vai para o almoço de família e alguém lá dos teus não é crente ainda. Você não vai discutir, não vai brigar, você só vai pisar naquele lugar diferente.
porque a presença que está aqui, depois da mão estendida, ela volta contigo para o teu barco. E a Bíblia diz, pastor Valdeci, que quando Pedro e Jesus entram no barco, quem está no barco começa a glorificar a Deus, dizendo: verdadeiramente tu é o Filho de Deus. Sabe o que acontece naquele barco? Tem culto, porque eles começam a glorificar. O que Deus está dizendo é: enquanto tem um que tem a minha presença, vai ter culto na tua casa hoje. Vou repetir, vai ter culto na tua casa hoje. Vai ter culto no teu bar. Quem está entendendo isso? Levante a mão. Aleluia, profetize comigo. Diga: Jesus, eu não saio daqui sem tua presença. Eu não saio daqui sem te sentir. Eu não saio daqui sem sentir o teu toque. Você não vai parar, porque quando você pede socorro, a mão te levanta. Eu termino dizendo: a mão está sobre esse lugar e a presença dele vai contigo. Só quem está sentindo ele aí. Eu estou sentindo graça, eu estou sentindo a presença dele, eu estou sentindo o toque dele. Ele vai contigo. Já tem barulho de língua estranha, aleluia. Já tem barulho de glória a Deus. Pastor Valdeci, o Espírito Santo está pegando em mãos. Tem alguém que está nos acompanhando pelas redes sociais. Deus está dizendo: eu estou cuidando de você, eu estou te dando força. Quem está sentindo a presença dele, não perca a oportunidade. A gente vai adorar. Por fora tem a cicatriz, mas por dentro está sangrando. Mas eu conheço teu coração. Deixa Deus te usar na terra. Manda a glória para o alto, que a presença desce te renovando. Arabás. Receba o toque da presença dele. Receba a graça dele nessa manhã. Receba a virtude do Espírito. Receba a toque de Deus. Receba a unção de Deus. Mas eu Ele ainda está no controle. Jesus está no controle do teu barco. Jesus está no controle da tua casa, da tua família, dos teus. Peça socorro para Ele nessa manhã. Pode uma mãe se esquecer de um filho. Davi estava esquecido, cuidando de ovelha estava esquecido. José estava esquecido, na cisterna estava esquecido. Venderam ele, estava esquecido. O Espírito de Deus está aqui. Não perca a oportunidade de entregar algo a Ele nessa manhã. Diga a Deus: eu quero te sentir. Aleluia.
escute. Levante as tuas duas mãos. Isso, levante, a gente está terminando. Esse louvor é uma profecia para a tua casa. Esse louvor é uma profecia para a tua semana. Esse louvor é uma profecia para a fase que você está vivendo. Ele está dizendo, Ele não perdeu o controle da tua jornada, Ele não perdeu o controle da tua vida, Ele não perdeu o controle dos teus negócios, Ele não perdeu o controle daquela UTI, Ele não perdeu o controle do teu emocional, Ele não perdeu o controle do teu espiritual. Peça ajuda nessa noite, peça ajuda nesta manhã, peça ajuda nesta manhã. Ele ainda está no controle, 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 Ele ainda está no controle. Eu não perdi o controle. Eu não perdi. Declara! Eu não perdi o controle. Ele não perdeu o controle. Ao som desse teclado, olhe para mim.